estudantes da terceira série do ensino médio! Neste vídeo nós vamos falar sobre o classicismo. Eu sou a professora Suza e nós estamos em mais uma aula de filosofia. Vamos começar aqui então com os objetivos dessa aula. Vamos conhecer o movimento artístico e cultural chamado classicismo e compreender os aspectos mais relevantes e quais as suas influências na visão de arte e beleza na atualidade. Então estamos falando sobre estética, filosofia da arte, pensar os princípios que compõem uma obra de arte, o que é beleza, o que é arte, são questões da estética, questões que vão nos orientar durante esta aula. O que é um clássico? O que queremos dizer quando falamos que algo se tornou um clássico? Então, algumas questões aí para a nossa reflexão. E aí? Você costuma ler os clássicos? Você sabe o que representa exatamente um clássico? Costuma-se dizer que clássico é aquilo que é digno de admiração e imitação. Utilizamos este conceito em nosso dia a dia, quando, por exemplo, afirmamos que uma jogada de futebol foi tão boa que se tornou um clássico. Clássico é aquilo que faz parte de uma categoria que é considerada superior e, portanto, serve como um modelo, tá? Então, clássico seria aquilo que é digno de imitação, digno de cópia ou de referência. Devemos conhecer os clássicos. Inclusive, há alguns intelectuais que defendem que é impossível a gente ter todo o conhecimento do mundo. É impossível a gente ler todas as obras da literatura universal. No entanto, é importante que a gente conheça ao menos os clássicos. No campo artístico, um criador ou uma obra pode receber a qualificação de clássico por sua alta qualidade ou também a sua popularidade. Vejam só essa citação do Henry David Thoreau. Ele vai dizer o seguinte, ó: pois o que são os clássicos, senão o registro dos mais nobres pensamentos do homem? E o conceito de classicismo vem justamente dessa ideia, como se fosse uma apropriação, como se fosse uma releitura, uma referência aos grandes clássicos. No caso do classicismo, aos clássicos lá da fase greco-romana, essa fase tão importante da cultura ocidental. Vamos pensar essa atividade aqui, então, sobre essa ideia de clássico? Agora que você já sabe o que são os clássicos, pesquise a relação entre esta ideia e o movimento artístico-cultural conhecido como classicismo. Em seguida, compartilhe com seus colegas aquilo que você descobriu, tá? Então, a ideia é você pesquisar algumas informações sobre a relação entre esse conceito de clássico e o movimento conhecido como classicismo. Vamos lá? Vou deixar um tempinho vocês responderem e já retornamos.
E aí, pessoal, conseguiram responder então? Conseguiram pensar sobre essa ideia de clássico? O que são os clássicos? Como esse nome inspira esse movimento cultural conhecido como classicismo? Vamos lá para a nossa sugestão de reflexão, sugestão de resposta. O classicismo corresponde a um movimento artístico-cultural que ocorreu durante o período do Renascimento, a partir de meados do século XV, na Europa. Este nome deve-se aos modelos clássicos da cultura greco-romana, fundamental para o desenvolvimento do mundo ocidental. Então, o classicismo tinha essa vontade de fazer referência a esses grandes clássicos, as grandes obras lá da cultura greco-romana. Esse era um dos seus objetivos. Vamos pensar um pouco mais sobre o que é, afinal de contas, o classicismo, entender um pouco melhor esse contexto cultural? Bom, o classicismo foi então esse movimento artístico-cultural surgido no contexto do Renascimento em contraponto à arte produzida na Idade Média. É importante a gente lembrar alguns ideais do Renascimento. O Renascimento, esse contexto de passagem, de transformação, tá? Essa passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Nesse contexto, nós temos a valorização da ciência, a valorização do ser humano, inclusive a noção de antropocentrismo, que pode ser simbolizada por essa imagem que vocês estão vendo aí na tela. Essa imagem de Leonardo da Vinci, chamada O Homem Vitruviano, em referência a essas proporções matemáticas do corpo humano. Inspirados nos ideais da cultura greco-romana, os artistas aliados à estética classicista cultivaram o antropocentrismo e o equilíbrio das formas, esse equilíbrio representado pelo corpo do homem vitruviano. Principais características do classicismo. Então vamos pensar características deste movimento artístico-cultural. Dentre elas, podemos citar a valorização da arte da antiguidade clássica, incluindo as mitológicas. Então a recuperação da mitologia, a mitologia volta a aparecer nas grandes obras, nos poetas do classicismo, e isso retorna, inclusive a ideia de musa inspiradora que vai ocupar e inspirar até Luís de Camões, já falamos sobre ele. Mas aqui, dentre essas características, também a valorização da razão. Importante pontuar que é no contexto do Renascimento que vai surgir a noção de racionalismo, lá com o René Descartes. Então, René Descartes defendendo essa ideia de que é a partir da razão que nós podemos estabelecer conhecimentos mais seguros. Penso, logo existo, devemos nos lembrar dessa frase tão emblemática de René Descartes. A objetividade e a simplicidade. E, além disso, o equilíbrio formal e estrutural. Então, existia, principalmente no contexto das artes plásticas, existia essa preocupação com encontrar a harmonia perfeita na composição de uma obra. Essa harmonia que muitas vezes se expressa até na fórmula matemática, tá? Se repararem bem nas obras do Renascimento, isso aparece muito claramente. Luís de Camões é um exemplo, então, de um dos autores que utilizava mitos, histórias mitológicas nas suas obras. Os deuses mitológicos e as musas inspiradoras dos clássicos gregos e latinos aparecem também no classicismo. Como exemplo, temos Luís de Camões e sua obra mais conhecida chamada Os Lusíadas. Então a gente tem esta obra que traz algumas histórias mitológicas já que vem lá da antiguidade clássica, desde os gregos, tá? Aqui alguns autores importantes do classicismo. Então o classicismo é um movimento que vai se expressar principalmente na literatura, e alguns desses autores considerados clássicos são autores que vão utilizar essa linguagem simples, mas também fazendo alusão aos mitos, tá?
todos eles recuperam todo esse valor, toda essa riqueza lá dos gregos e também da literatura romana, tá? Ele vai pensar sobre isso, então temos alguns que acabam se destacando mais. Podemos citar Dante Alighieri, que escreve a Divina Comédia, uma obra muito interessante que trata das desventuras de Dante, passando pelo inferno, pelo purgatório e pelo paraíso. Giovanni Boccaccio com seu Decamerão, uma crítica até à religiosidade, tá? William Shakespeare e o Hamlet, que é a sua obra mais conhecida. E no campo da filosofia temos também alguns autores que acabam se destacando nesse contexto renascentista, são considerados autores do classicismo. O Maquiavel é um autor que vai escrever a obra O Príncipe, então ele defende essa autonomia no exercício da política e a manutenção do poder. É atribuída a ele a frase "os fins justificam os meios". Temos também Tomás Moros com a sua Utopia, Erasmo de Roterdã com seu Elogio da Loucura, um texto bastante sarcástico, ele faz uma sátira da sociedade, e Michel de Montaigne, que escreve os seus ensaios filosóficos. Nesses ensaios tem inclusive um texto falando sobre os canibais brasileiros. É interessante a gente pensar nessas obras, em um contexto em que eles falavam sobre esses temas, tá? Aliás, os canibais da América como um todo. No Brasil, o Brasil, aliás, não passou pelo classicismo, mas teve um movimento literário influenciado pelo classicismo chamado quinhentismo. Faça uma pesquisa sobre o quinhentismo brasileiro, escolha uma obra de um dos autores desse movimento e apresente esta obra para a sua turma, tá? Então, da mesma forma como eu mostrei para vocês vários autores do classicismo, tanto da literatura como da filosofia, agora eu quero que vocês pensem esse movimento chamado quinhentismo, que se inspira no classicismo. Então, vocês vão pensar o que é o quinhentismo, escolher uma obra do quinhentismo e apresentar para os colegas da turma. Faça também anotações no seu caderno, é sempre interessante. Eu vou deixar vocês anotarem a atividade e nós já retornamos.
E aí, deu certo? Então conseguiu pesquisar, entender o que foi o quinhentismo, o que ele representou dentro do nosso país, escolheu também uma obra do quinhentismo, apresentou aí para os seus colegas. É legal, aí são referências que a gente pode pesquisar para depois ler, para depois estudar, se aprofundar um pouco mais. Inclusive todas aquelas referências que eu trouxe aqui para vocês, é legal, deixo como sugestões de livros interessantes que vocês podem conhecer. São os famosos clássicos da literatura, né? Então, esses clássicos são realmente imperdíveis. Vamos lá para a nossa reflexão. Então, o quinhentismo corresponde ao período literário que abrange todas as manifestações literárias produzidas no Brasil na época de seu descobrimento pelos portugueses durante o século XVI. Há nestes textos muitas crônicas de viagem, textos descritivos e informativos, linguagem simples, utilização de adjetivos, etc. Então, tem aí algumas características já do classicismo, essa simplicidade na linguagem, tá? Mas também esses relatos de viagem bem frequentes, como por exemplo lá nos Lusíadas, tá? Bem interessante. Como exemplo temos a carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, vocês devem conhecer muito bem, que ele fala coisas interessantes, vamos dizer assim, sobre o nosso país, no momento em que os portugueses chegam no Brasil, o que eles pensam dos habitantes, dos indígenas que aqui já estavam. Ele relata nessa carta, então se você não conhece, pesquise aí, que é com certeza interessante perceber essa compreensão que os portugueses tiveram das terras brasileiras. No campo das artes plásticas destacam-se Leonardo, Michelangelo, Donatello e Rafael. Opa, você deve estar pensando, peraí, professora, que coisa estranha, as tartarugas ninjas, como assim? O que isso tem a ver com classicismo, com filosofia? Tem muita coisa a ver, tá? Então as tartarugas ninjas, o nome das tartarugas ninjas é inspirado justamente nos principais pintores, artistas do Renascimento, do classicismo. Aí até a referência à pizza, eles gostavam de pizza porque todos eles são italianos, né? Então as tartarugas ninjas comem bastante pizza porque são italianos, a Itália é um costume comer pizza, né? E aqui, agora sim, esses artistas. Então, os artistas italianos do classicismo que inspiram as tartarugas ninjas são Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Donatello di Niccolò di Beto Bardi e Rafael Sanzio. Então, aí temos esses grandes artistas italianos que acabam expressando os ideais do classicismo e desenvolvendo muito a arte no contexto do Renascimento. O classicismo aconteceu num contexto em que também se desenvolvia o racionalismo e a ciência moderna. Aqui nesse período há inclusive a distinção entre filosofia e ciência. Essas duas disciplinas passam a ser compreendidas como disciplinas autônomas, caminhando com as suas próprias pernas, certo? Tanto o classicismo quanto o racionalismo buscavam a lógica e a matemática como fundamento do mundo. Um exemplo disso é a aplicação da proporção áurea nas obras de arte. Então a gente percebe essa proporção áurea aplicada a obras como, por exemplo, a Mona Lisa, que é uma das obras mais conhecidas, mais emblemáticas deste contexto histórico. Mona Lisa, que atualmente está no Museu do Louvre, em Paris, foi pintada por Leonardo da Vinci, um dos tartarugas ninjas lá que a gente estava falando, tá? Então dá para perceber aí essas medidas, né, essa proporção aplicada no desenvolvimento da obra. E aqui temos também mais alguns exemplos. A Vênus, ali também essa obra aplicada aos gregos, tá? Essa proporção aplicada aos gregos. Isso vem da matemática de Pitágoras, então um autor grego pré-socrático bem importante. O matemático Pitágoras observou o número φ
nos pentagramas regulares. É fi, não é pi não, pi é diferente, é outra coisa. Visto nas pirâmides dos vales, do Vale do Gizé e templos gregos. O classicismo adotou a proporção áurea ao fi, ou chamado número de ouro, não apenas para se adequar à ciência da natureza, mas também de referenciar a arte grega. Então, essa preocupação com o equilíbrio das proporções, essa preocupação com a racionalização até na obra, então isso aparece no desenvolvimento das obras de arte, é algo muito presente no classicismo, no campo das artes plásticas, tá? Aqui nós podemos ver, então, mais uma obra bem importante desse contexto. Isso aqui é um detalhe do afresco pintado no teto da Capela Sistina, no Vaticano, chamada Criação de Adão. Foi pintado por Michelangelo. Então, o aspecto do classicismo que pode ser associado a esta pintura é exatamente o humanismo. O homem passou a acreditar em si mesmo para as mudanças, valorizando a sua vida terrena, o que sugere a questão: Deus criou o homem ou o homem criou Deus? Olhem só essa obra, que interessante. Se a gente parar para pensar, atrás da figura de Deus, Michelangelo pintou um elemento que se assemelha muito ao cérebro humano. E isso demonstra já essa ruptura entre a ideia de teocentrismo e antropocentrismo. Teocentrismo como valorização de Deus no centro de todas as coisas, e o antropocentrismo, a valorização do ser humano. Então, quando Michelangelo pinta essa obra, que era para representar o teocentrismo, ele afasta os dedos do homem e de Deus, e além disso, atrás de Deus, ele coloca essa imagem que representa um cérebro humano. Caso você queira ver essa obra com seus próprios olhos e admirar todo o teto da Capela Sistina, toda a Capela Sistina, uma obra maravilhosa aí dos renascentistas, você pode apontar o seu celular para o QR Code que está ali no cantinho da sua tela e você vai ser levado para uma visita virtual à Capela Sistina. Nem precisa sair de casa, então você vai até o Vaticano conhecer a Capela Sistina, ver isso com os seus próprios olhos. Bacana, né? Vamos agora para a nossa revisão, então para fechar a nossa aula e entender aí algumas ideias que surgiram durante essa nossa conversa. Então nessa aula conhecemos o movimento renascentista chamado de classicismo, que buscou resgatar a arte grega e incorporar as novas descobertas e a visão de mundo da Renascença, tanto na arte como na literatura e na filosofia, rompendo então com os ideais medievais. Então isso é inscrito dentro de um contexto de ruptura com o medievo. Muito interessante, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e a gente se encontra numa próxima. Tchau, tchau!